Desculpe pelo atraso, né? A missa hoje é especial, aí atrasamos um pouquinho. Mas então vamos entrar no foco, pelo menos pedir o auxílio do nosso anjo da guarda, Danilo está presente também. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Sagrados Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema que me foi dado foi esse livro aqui, O Protestantismo Comparado com o Catolicismo, do padre James, pelo menos do modo que eu li, né? E eu achei muito interessante, 900 páginas, não deu para ler tudo, mas a intenção é a gente entrar um pouco no conteúdo para motivar também, né? Mas é muito importante para nós católicos termos essas leituras. Esse homem aqui é inteligentíssimo, morreu cedo, mas ao mesmo tempo o modo de escrever também exige um pouco, né? Essas pessoas inteligentes, né, que têm um pensamento muito avançado da história, enfim, eles realmente escrevem bem e às vezes dificulta um pouquinho. Mas enfim, né? Então vamos entrar logo no contexto. O aniversário do Gabriel. Então, a primeira coisa é fundamentado nas Sagradas Escrituras, o desejo, o sentimento do coração do padre, vou botar Jaime ou James, ele fala sobre esse mistério tão grande, né, que é a Igreja Católica. Então, no primeiro momento, Deus desejou uma igreja. Deus, aquele que desejou uma igreja. Por quê? Primeiro, porque Deus respeita a estrutura do ser humano. O ser humano tem uma estrutura. Nós não somos anjos. Então, nós necessitamos de algumas coisas. Por exemplo, você já escutou, talvez, essa palavra, economia da salvação. Quando você recebe o salário, você não vai gastar tudo. E você não vai comprar algo que seja superior a esse dinheiro. Então, a economia é você organizar teu dinheiro. Aquilo que você tem, tuas riquezas. Economia da salvação é mais ou menos isso. Deus respeita a estrutura humana e Ele vai aos poucos se revelando. Então Deus vê a cultura, vê a mentalidade, vê os processos. Então Deus respeita os processos. Então primeiro Deus revela a Abraão, depois Moisés o nome, depois toda a estrutura. Deus fala assim: o Messias vai vir, uma eterna e nova aliança, Jeremias 31:31. Então Deus vai respeitando essa estrutura, a economia da salvação, e depois lá no centro da história, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Então Deus respeitou a estrutura humana. Então Ele sabe que o ser humano, por exemplo, ele tem uma memória, mas essa memória é limitada. Então, respeitando, Deus entende também, claro, não, Deus não entende, Deus já sabe de tudo. Ele cria uma casa, porque o ser humano está ferido. Então ele necessita de um acompanhamento e de algo que ia durar para sempre. Por isso, Deus cria uma igreja. Sabemos que Jesus tem uma natureza divina, é um com o Pai. Então lá em Mateus 16:18, ele vai dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então o primeiro sentimento é esse. Deus, respeitando a nossa frágil condição, Ele cria uma igreja para que essa redenção pudesse chegar até o último instante, até a última alma a ser criada. Isso é tão verdade que se a gente for ler o livro dos Juízes, a gente vai perceber que Jefté, né, quando morre, o povo esquece de Deus e comete a idolatria. Quando aparece Sansão, quando Sansão está vivo, maravilhoso, todo mundo, mas morreu Sansão, tem que vir outra pessoa. Porque o povo, ele tem que ter uma tradição, uma estrutura que irá guiar de maneira ininterrupta. Então, sabendo disso, a gente entende que Deus realmente sabe as leis humanas, que necessita de uma continuidade, uma estrutura que ia dar uma continuação. Porque a nossa memória é fraca, tanto que é a introdução para a gente.
Um tempo desse eu vi um depoimento, né, que falava que em uma cidade, agora eu não sei o nome, que o comunismo ficou 70 anos lá. E as pessoas já não sabiam quem era Jesus. Sabe, você começar do zero, porque de lá não teve acesso à questão do cristianismo, o nome de Jesus não era pregado lá. Então é isso que ocorre. Quando não há mais uma continuação, tem que começar do zero. Se fosse fechadas as portas da evangelização, daqui 70 anos ninguém mais conhecia Jesus Cristo. Então quer dizer que necessita de uma estrutura, de uma tradição, de uma continuidade. Por isso que Jesus, que é o nosso Deus amado, funda uma estrutura, uma igreja, com hierarquia, com processos, com tudo aquilo que o ser humano necessita, porque o ser humano não é um anjo, ele precisa alimentar aquilo que foi transmitido. E até, por exemplo, se você hoje recebesse toda a doutrina na tua cabeça, se você não fizesse uma manutenção, uma reciclagem, o sacerdote, o seminarista, se ele não lê mais, ele começa a esquecer, começa a estaca zero. Fica só naquelas coisas que são essenciais de fato. Então o livro vai tratar sobre isso também. Então Deus cria, Ele mesmo cria todas as coisas, e o modo de desenvolver e de crescer, Ele sabe a necessidade que o ser humano tem disso. Então a história mostra isso. Que, por exemplo, aí vem a segunda parte. Além de Deus desejar uma casa, um santuário para Ele, para o mistério da redenção, de alguma maneira não perdesse, né? Porque se não se fala mais de Jesus, não se tem mais a igreja, não tem mais a eficácia do seu sangue. A redenção não é mais aplicada dentro da alma. Daqui a pouco a gente vai falar aqui daquilo que ele fala, né, sobre essa questão de aplicação da redenção de Deus dentro da nossa alma. Então Deus cria essa igreja. Cadê essa igreja? Aí que vem a beleza. Essa igreja é comprovado historicamente que ela é a mesma igreja que você participa. Então essa igreja, ela tem seus modos. Então o modo que aqueles cristãos caminharam é justamente o modo que nós temos hoje de caminhar. Então no ano 155 nós vamos ver que São Justino ele celebra a missa do jeito que hoje a gente celebra, com santo, com prefácio, com o ofertório, com a consagração e tudo. Primeiro, segundo, terceiro século, os cristãos praticavam aquilo que era a confissão dos seus pecados. Olha só a Igreja Católica tem isso. Então, nessa introdução, o autor vem trazer justamente essas coisas belas, as imagens. Segundo século, terceiro século, nós iremos ver no primeiro século imagens nas catacumbas, né? Isso mostra que não foi um erro, porque como Deus ia permitir que no primeiro século já havia um erro tão grande de venerar imagens? Pelo contrário, isso foi alimentado. Uma das coisas que se tirou, né, os protestantes foi tirando ao longo do tempo foi o culto à Virgem Maria, mas você vai ver que Santo Irineu, no segundo, terceiro século ali, né, Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo foi discípulo direto de São João Evangelista, vai dizer a tradição, e Santo Irineu já escrevia belos e grandes textos sobre a Virgem Maria, por exemplo, dizendo que o nó que Eva fez, Maria desfez, a desatadora dos nós. E aí vem falando outras coisas, por exemplo, a cruz. A igreja prega muito a cruz, e a cruz era pregada no primeiro século, com São Paulo já claro, né? As relíquias dos santos, você sabe que é a igreja católica que venera as relíquias dos santos. Só que no primeiro século, quando mártires morriam, eram martirizados, as pessoas já iam atrás do sangue, da roupa, do cabelo, de tudo. Já havia esse sentimento, né? Sabendo que ali era algo sagrado, as relíquias, então já eram veneradas, já tinham toda uma preparação para o corpo de um mártir. E ali nós vamos ver também que desde o primeiro século, né, isso que a nossa igreja cultiva hoje, eles cultivavam a quaresma, o tempo pascal, uma preparação, o Natal, né, a organização do ano litúrgico. Então essa também é uma parte do livro, né? Que é como se dissesse assim, o autor vem nos mostrar esse milagre que é a igreja que conservou
a sua essência, daquilo que Cristo desejou desde o começo. Então, e quando Jesus veio ao mundo, então ele vai agir dessa forma, respeitando a condição do ser humano. Por exemplo, o ser humano por si só ele não consegue chegar muito longe. É impossível um ser humano, por exemplo, salvar outro ser humano, porque como você pode dar vida eterna para um ser humano, se você é humano? Então era necessário que a redenção através de algo divino. Jesus assumiu uma natureza humana, mas ele é divino. Ele sempre foi. Por isso que ele derramou o sangue, era necessário algo que ia redimir o ser humano. Então vai dizer Hebreus 4:25, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então ali aconteceu a intervenção divina. O ser humano só pode ser salvo pela intervenção divina. Então, lógico, se Deus respeita a necessidade nossa, ele ia fundar uma igreja com algo de divino, de graça, algo que supera a nossa natureza. Então, respeitando essa estrutura humana, então ele deveria fazer com que, de alguma maneira, a graça daquele sangue pudesse chegar até nós. Ele funda a igreja e vai nos trazer os sacramentos. Então, institui uma estrutura divina. Por quê? Porque deve vir de Deus para nós. Isso é respeitar a nossa natureza, porque a nossa natureza é pequena, é pobre, é miserável. Então, era necessário algo que nos elevasse. E algo além disso, que essa igreja, para durar até o fim e a confusão não entrar, deveria ser auxiliada pelo Espírito Santo. É isso que a tradição vai dizer, né? A alma da igreja é o Espírito Santo. Isso tudo está agregando para o nosso conhecimento o quê? Que essa igreja também é divina, né? Então teria que ter uma organização, porque se cada um agisse do seu próprio jeito, do seu próprio modo de pensar, em 100 anos o cristianismo seria uma confusão tão grande que hoje iria sumir, alguma coisa ia acontecer, mas não ia ser nada telefone sem fio, né? Se fala uma palavra aqui, ia sair totalmente diferente depois. Então teria que ter uma assistência divina, a alma do Espírito Santo, a tradição ininterrupta, garantida, e uma pessoa organizando, garantindo a união, né, de tudo. Seria a pessoa do príncipe, né, príncipes apóstolos, Pedro e todo o Papa carregando espiritualmente essa autoridade. Então é isso que acontece. Por isso a Igreja Católica é assistida pelo Espírito Santo e tem um representante legítimo, Pedro. Jesus deixou muito claro que queria um representante no Evangelho. Então, devemos deixar claro que, além disso, né, algo deveria provar que essa igreja é a de Cristo, e são os fenômenos que acontecem nela, os milagres. E, claro, deveria ter na prática pessoas que iam ser referência. A igreja tem mais de 20 mil santos canonizados, né? Os canonizados, porque é difícil canonizar um santo, né? Mas é claro que canonizar uma pessoa, mas é claro que tem diversos, né, pessoas que vivem a santidade, porque a santidade seria possível apenas nessa igreja. Porque se na outra igreja, por exemplo, fundada pelo ser humano, totalmente humano, a partir apenas da Bíblia, não haveria possibilidade de uma santidade autêntica, porque é Deus que santifica. Só se fosse algo extraordinário, um milagre mesmo, a misericórdia de Deus. Nós iremos entrar exatamente nesse momento sobre essa questão, né? Mais para frente um pouco. Então, por isso, essa igreja, essa casa de Cristo, ela tem que ter uma tradição, as Sagradas Escrituras, mas aqui não vou nem falar sobre as Sagradas Escrituras, mas a hierarquia, sacramentos, funções litúrgicas, comemorações, um modo próprio do cristão. Então tudo isso forma essa igreja que Cristo fundou. Mas se tirasse isso, o que aconteceria? Bem, se tira a tradição, a vivência dos cristãos, que era aquilo que era a tradição, o desenvolvimento da igreja que ela foi construindo ao longo do tempo, se tira os sacramentos, que é o modo que Cristo fez para que o fruto do seu sangue pudesse entrar dentro de nós, batismo, confissão, Eucaristia sobretudo, né? Então, o que ia sobrar? Tirar o sacerdócio de Cristo, né, que são os sacerdotes.
que é a imposição de mão ininterrupta, né? Enfim, iria surgir algo puramente humano. Pronto. Se a gente fosse resumir aqui, qual a diferença do catolicismo para o protestantismo? Algo que vem do céu, de Deus, e algo totalmente humano, aonde não eleva a pessoa, aonde deixa a pessoa do jeito que ela está, aonde que, se não for um milagre, a pessoa não cresce, porque é o homem e as Sagradas Escrituras. Então isso nós vemos já uma conclusão: existe uma pobreza muito grande dentro de todo aspecto protestante. Mas eu quero dizer aqui, né, que quando a gente fala protestante, você pode alinhar com todo tipo de como que é a palavra? Eu não vou repetir porque eu não vou conseguir, limitação. Todo tipo, os evangélicos. Porque você pode dizer, não, mas o protestante é mais tradicional, os luteranos, calvinistas. Não tem confissão, não tem eucaristia, acabou. Então, a riqueza não tem a manutenção da graça. Tem o batismo de alguns, quando é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, enfim, não tem o essencial. Então, tudo fica planificado. A mesma coisa, no fundo. Pode ter alguns detalhes, mas o essencial, que é Jesus Eucarístico, que é a confissão, que é essa tradição, que é essa doutrina pura, que veio diretamente do coração de Cristo, através de todos os apóstolos, os padres apostólicos, os padres da igreja. Então não tem. Então acaba que quase você não tem como você vangloriar-se, mas é superior. Não, acaba sendo a mesma coisa na prática. Para a alma acaba sendo a mesma coisa. Aqui na cabeça os conteúdos pode ser, alguns vão superar, claro, tem uma tradição, né? Você vê, até eles têm a tradição também, os protestantes, mas no fundo aquilo que é essencial, os 7 sacramentos, por exemplo, alguns como São dos enfermos, aquilo que tira a pessoa realmente da prostração do pecado, não tem. É por isso que você não vai encontrar santo para valer em qualquer denominação. Você pode achar uma pessoa virtuosa, mas você vai achar uma pessoa como o Padre Pio, a manifestação do Espírito Santo, um milagre verdadeiro, mas verdadeiro mesmo, como São Bernardo, que ressuscitava mortos, como São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, que também ressuscitou, né? Pessoas que chegam mais longe na inteligência para valer. Eu estou falando de santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso Ligório. Você não vai encontrar nada. Você, se encontrar alguma coisa, é baseado naquilo que já existia. Então nós temos 500 anos que esse autor aqui, ele é muito radical. O que eu estou falando aqui não é nem 10% do modo que ele fala, né, sobre essa questão, a diferença. Então aqui nós temos que algo que se tira, né? Então isso, quando uma pessoa, então o autor colocando aqui, ele é mais antigo, né, do que todas essas outras denominações, mas mais ou menos assim, quando uma pessoa deseja fundar uma instituição, uma igreja, aquela pessoa então ela não tem o poder de elevar aquela alma. O que acontece? Então ali acontece que, se a pessoa for salva, não é pelaquela instituição criada, porque é humana. O humano não consegue salvar, só o divino. Então a pessoa vai ficar ali durante toda a sua vida, e se for salva, é pela divina misericórdia, mas não é pela toda aquela situação que ela escuta. Porque para salvar uma alma é necessário algo de Deus, o sangue de Cristo. É claro que Deus tem seus meios para salvar, é claro que tem. A fé purifica muitas coisas, o arrependimento sincero, né? Mas eu estou falando aqui, eu estou falando daquele caminho que Deus fez para o ser humano. Deus cria um caminho perfeito para as moradas eternas, e é esse caminho que a gente está falando sobre esse. Em comparação desse caminho com outro, você não tem comparação nenhuma. É uma coisa que não dá para comparar. E a perda de uma pessoa, então, que sai dessa barca, certamente uma das piores coisas que poderia acontecer com ela, né? Bem, então o nosso autor diz que o protestantismo comparado com o catolicismo, então ele começa a falar, por exemplo,
ele entra lá no contexto e diz assim: o protestantismo, então, é uma sedução com uma força astuciosa, uma multidão de contínuas seduções. O pai do protestantismo, o protestantismo é o pai de todas as denominações atuais. Ele vai dizer, né? A fonte é a Bíblia. Então ficou só com a Bíblia, e a regra é a livre interpretação. Esse é o pilar, né? A livre interpretação. Cada um, então, pode fazer as suas interpretações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre que pode cair num fanatismo. Cada um fazendo o que o sentimento do coração dele diz. É mais fácil cair no erro do que cair na verdade, porque o coração do ser humano quer se saciar. O coração do ser humano é ferido pelo pecado original. Então não dá para confiar no coração humano, dá para confiar no Espírito Santo apenas. Uma pessoa inspirada, né, pelo Espírito Santo. Então a questão é que durante 500 anos, vai dizer o autor, o protestantismo foi modificado de tal maneira que não podemos definir doutrina nenhuma. Então, se você fazer um estudo hoje, você não dá para definir o que é o protestantismo de maneira geral, porque não tem como. Então, uma diz assim, outra assim, outra assim, outra assim. Não tem como você pegar e fazer uma síntese, porque é interpretação pessoal. Então, o que um pensa, o outro não pensa. E aí já não tem como unir mais. Não tem como unir mais. E aqui ele vai dizer uma coisa muito interessante. Então, foi modificado essa doutrina muitas vezes, esse pensamento teológico. Então, qual é a base? Qual é o fundamento? Se a pessoa for tentar achar. O catolicismo, pelo contrário, você tem um fundamento seguro, uma unidade, uma pureza, uma constância. Coisas de 2000 anos atrás, hoje é professado. Você sabia que o credo apostólico no segundo século, no terceiro século, segundo, já é o mesmo exatamente do que o nosso? Algumas alterações. É só comprar aquele livro Danzig, que você vai ver todos os concílios, e lá sendo professado no segundo século, esse creio que a gente faz de todo domingo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Isso é espetacular. Só isso era suficiente para converter todas as pessoas ao catolicismo. Ora, se o segundo século as pessoas acreditavam naquilo, então é isso. Então o segundo século é segundo século. Um século atrás já era a era apostólica, né? Então, mas o protestantismo não tem não tem uma doutrina definida, não tem um pensamento, não tem uma base firme. Então não pode, por isso que o autor vai dizer assim, então, por isso que não se pode atacar o protestantismo, porque não sabe o que é. Então, se você começar a atacar, você dá tiro para todo canto. Você vai ter que atacar sobre a divindade de Cristo, sobre a questão do Espírito Santo, o Pai e o Filho, sobre a tradição, como que funciona a questão do batismo, porque alguns vão batizar em nome de Jesus, outros em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confessar, eles vão entender que tem que confessar de maneira individual, porque em um trecho do Novo Testamento os apóstolos vão dizer confessar uns com os outros, mas o próprio Cristo vai dizer os pecados que os perdoados serão perdoados. Então existe uma confusão, cada um vai pegar a parte que convém, como Lutero fez, né, na questão da fé. A fé justifica, né? Mas São Paulo vai dizer que São Tiago, que a fé sem obras é morta. Então ele vai tirando. Ele não concordou com a questão do dogma do purgatório, então tirou lá 2 Macabeus, que vai falar sobre isso. Só que Jesus fala também sobre o purgatório, né? Ele vai falar que existem pecados que não pode perdoar nem nesse século, nem no outro. Então existe uma possibilidade de purificação depois. Jesus Cristo vai dizer. Em outro momento ele vai falar também sobre o purgatório diretamente. Faça as pazes com o seu juiz quando você ainda está na caminhada, porque quando o juiz chegar, você vai pagar todo centavo, tudo que você deve. Então é como se fosse um julgamento particular. Se você não perdoa, você vai ter que, de alguma maneira, se purificar em algum momento, em algum local, né? Então, livre interpretação causa grande confusão, porque cada um vai pensar, né? É necessário uma cabeça. Isso é aquilo que eu falei no começo. É necessário respeitar a estrutura humana. Se não tiver uma pessoa para garantir, Jesus sabia disso, claro, porque Jesus é o fundador, não ia funcionar. E de fato, por isso que essa igreja funciona muito bem. Então pronto, então continuando aqui, então não tem como
definir uma doutrina no protestantismo diferente do catolicismo. Por quê? Porque muda. E ele vai falar o seguinte: tudo que muda e varia, ou seja, vai mudando, é falso. Se você tem uma pessoa que vai mudando de comportamento, de personalidade, é uma pessoa que tem um problema, ela é falsa. Se, por exemplo, uma moeda, o real, se ele fosse mudando a cada instante o seu valor, não ia ter valor, ia ser falso. Então, por exemplo, imagine uma coisa, um ser que começa a mudar. Você não tem como definir. Hoje é uma cigarra, né? Depois já se transforma em uma cobra, e depois vira um peixe. Como você vai definir aquilo? Então, tudo que muda é falso. O protestantismo tem essa característica de ir mudando, e vai mudar mais, e não vai parar. E só uma intervenção divina para acontecer uma convenção ali, porque já fugiu do controle. Então não tem como controlar. Uma situação que houve certamente, né, Capuchinho? Certamente houve de Padre Flau, né? Houve um grande esforço quando Lutero começou a divulgar suas teses. Depois veio o Calvino, né, os jesuítas, aquela coisa toda, para tentar, o concílio, né, de Trento, para tentar frear, mas não dava mais, porque depois, quando começa, porque também havia claro, né, interesses políticos, e satisfazia o pensamento daquele tempo. Então o protestantismo também não é apenas foi porque a igreja estava com aquele problema todo, aquela coisa, não, também era uma questão do tempo atual. As pessoas, a vaidade de querer o ser humano se separar até de Deus, mas também de querer progredir, né? Querer crescer, mas sem sujeitar às leis divinas. Então tudo isso o autor vai colocando, o autor é muita coisa, como disse, 900 páginas, né? Se alguém lê, realmente merece um prêmio, né? Tudo, mas é muito bom, né? O que eu li aqui realmente dá gosto de ler, porque está falando da nossa amada igreja, né? A pessoa está defendendo a verdade, e a verdade liberta. Então ninguém sabe provar, porque não há. Quem disse que a igreja... Aqui é uma coisa, não precisa não. Então a questão do protestantismo não tem como se resolver a não ser uma intervenção divina. Cada um de nós cabe realmente nos proteger no sentido dos familiares, né? A ignorância, ela cega as pessoas também. Então, só o que brota da autoridade de Deus que tem o poder de dar vida eterna. Então, mas é possível a palavra de Deus, e é impossível que a palavra de Deus caia por terra. Em Mateus 16:18, novamente, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível. Só que quem é católico de verdade sabe que um dos maiores males do mundo foi criado por Lutero. Por quê? Porque desprezar Jesus Eucarístico, a Virgem Maria, menosprezar a doutrina de mais de 20 mil, né, de 2.000 anos, é algo realmente que pode provocar muitos males no mundo. Então o autor começa a dizer, por exemplo, na conclusão ele diz assim: nem o indivíduo, nem a sociedade devia qualquer coisa ao protestantismo. Você talvez já escutou aquela história, principalmente na 7ª série, 8ª, que começa a dizer que o protestantismo contribuiu muito para a sociedade, aquela coisa toda, que houve mais liberdade, traduziu a Bíblia, aquela coisa toda. O autor vai dizer negativo. Sobre o aspecto religioso e político e literário, o protestantismo, vai dizer o autor, que o inteligentismo não contribuiu. Inclusive ele vai dizer assim: antes do protestantismo, a civilização europeia havia se desenvolvido tanto quanto possível. O protestantismo desviou o curso dessa civilização e produziu males imensos para a sociedade moderna. Os processos que foram feitos depois do protestantismo foram feitos por ele. Não foram feitos por ele, mas apesar dele. É claro que aqui nós deveríamos entrar em todo um conteúdo que ia gastar muito tempo, talvez, né? Para analisar, né, a diferença, o que o protestantismo realmente trouxe
para a sociedade. A gente sabe que o que o catolicismo trouxe para a sociedade europeia foi uma riqueza tremenda, conhecimento, os monges, a tradição, o desenvolvimento da educação, coisas que realmente hoje o mundo necessita reconhecer tudo isso, né? Principalmente aquilo que realmente o essencial, né? Que foi o cristianismo, porque Pedro, a igreja de Pedro é a igreja católica, dos primeiros mártires é a igreja católica. Nós veneramos os mártires, só nós. Então tudo que a igreja trouxe, na verdade, a igreja e o cristianismo é a mesma coisa. Então quem trouxe a boa nova, Cristo, para o mundo, justamente foi essa igreja que Cristo fundou. Então o mundo inteiro deve à igreja católica, né? Então é isso, é muito claro. Às vezes as pessoas tentam interpretar de maneira diferente, mas então até 1500 era essa igreja. Havia algumas dificuldades, sempre teve dificuldades, né? Outras separações, mas essa é a verdade, historicamente dizendo. Então, o que o protestantismo trouxe? Superficialidade e confusão é o sinônimo do protestantismo. Quase que tudo se resume a uma pregação da Bíblia feita por um ser humano com o desejo de salvar. Só que do lado dele está a manifestação de tudo que aquilo deixou na terra. Ou seja, do lado, sempre no mundo haverá aquela verdade que Cristo deixou, inabalável, a igreja. Sempre ela vai estar. Então, isso é uma riqueza. É claro que para a pessoa que está dentro, que nasce, é muito difícil chegar. Às vezes é um milagre, às vezes é uma situação, enfim, às vezes seria realmente uma graça, né? Voltar para a igreja mãe. Então, essa estrutura, vai falar o autor, é uma estrutura divina. E ele diz assim, passaram 20 minutos. Temos que, então, o autor diz assim: por maior que fosse a importância dada pela igreja à propagação da verdade, e por mais convencida que estivesse de que para dissipar essa informe massa de imoralidade e degradação que se oferecia à sua vista, o primeiro cuidado devia orientar-se para expor o erro ao fogo. Vocês veem como ele escreve, né? Bem, dissolvente das doutrinas verdadeiras. Ela não se limitou-se a isso, ou seja, a igreja não ficou limitada apenas de propagar essa verdade, essa doutrina que Cristo falou, ela foi além. Ao contrário, descendo ao terreno dos fatos e seguindo um sistema cheio de sabedoria e mansidão, fez de maneira que a humanidade pudesse provar o precioso fruto que, mesmo nas coisas terrenas, produzem as doutrinas de Jesus Cristo. A igreja não foi somente uma escola grande e fecunda, mas foi uma associação regeneradora, ou seja, ela pegou o ser humano no braço, ela foi ensinando até a educação, ensinando a pessoa o beabá, ensinando os modos. Então isso tudo foi tarefa da igreja, dentro daquelas pessoas que eram brutas, aquelas pessoas que necessitavam até de saber, vamos dizer assim, plantar, né? A igreja exerceu esse ministério também. Então a igreja foi verdadeiramente uma mãe e continua sendo, claro. Então a igreja não foi somente essa escola grande e fecunda, mas regeneradora, ou seja, pegou o ser humano no barro e foi constituindo, levantando, ajudando. Então ela aspergiu suas doutrinas gerais, lançando-se aos acasos, com a esperança de que frutificasse com o tempo. Então você sabe que a igreja também é mestra da ciência. Então ela invadiu todos os campos, quer dizer, ela criou os campos muitas vezes, né? Ela foi aquela que desbravou. Então, mas as desenvolveu em todas as relações, aplicou-se a todos os objetos, procurou inoculá-los nos costumes e nas leis, e realizá-las em instituições para que servisse de silenciosa, mas eloquente, ensinando para gerações futuras. Então, ela traz tudo, traz o ser humano completo. Se a gente lê no ofício da leitura, né, um dos mártires que morreram nas missões, não sei que foi os mártires do Paraguai, eles ensinavam os índios a fazer tudo, né, a plantar, até fazer casas. Então, eles eram especialistas, mestres em tudo.
Então a igreja vai trazendo tudo isso. Então temos que realmente reconhecer isso, né? O mundo, na verdade, nós somos filhos da igreja, então conosco não tem problema. O autor coloca aqui, é só cair no papel aqui, daqui a pouco, tá? O autor também coloca no 8º capítulo o seguinte: as maiores atrocidades, aqui falando sobre a questão do livre interpretação. O que aconteceu com essa mentalidade? Que qualquer pessoa pode fundamentar qualquer coisa através da Bíblia. Se ela pensa que é certo, acabou. Não tem como discutir. Então, as maiores atrocidades eram justificadas pelas Sagradas Escrituras, nas transições mais ordinárias da vida. Usava-se a linguagem das Sagradas Escrituras, dos negócios internos, da nação, das suas relações exteriores. Tratava-se com frases, escrituras, frases pequenas, com a escritura, e tramavam conspirações, traições, proscriações, e tudo era não apenas justificado, mas também consagrado, como citações das Sagradas Escrituras. Esse fato histórico assombrava com frequência os homens de bem, e contenavam as almas piedosas. Então aqui é interessante, talvez você já ou leu o livro muito bom do 12 anos escravos, se não me engano, ou o filme, né? E lá você vai ver fatos reais desse filme, que o dono daquele homem que foi preso, né, negro, no domingo ele começava a pregar a palavra. Ele era protestante e pegava aquele trecho que dizia escravos sejam submissos aos seus senhores. Então pegava aquilo para introduzir o pensamento dele. Isso é também do protestantismo. Nesse contexto a gente vê que encaixa muito bem. Então a gente percebe que não funciona a questão do livre, né, pensamento, a pessoa começar a fazer aquilo que ela quer a partir das Sagradas Escrituras. E se a gente for analisar, é isso hoje. Um tempo atrás, eu via, estava celebrando o dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, e havia um homem, um aventureiro, vamos dizer assim, né, determinada denominação, começou a falar mal de Nossa Senhora Aparecida, e ali um homem muito simples chegou e falou assim: ela é a mãe de Deus, a mãe de Jesus. E ele pegou um trecho de Hebreus e disse: não é, porque Jesus não tem mãe. Porque em Hebreus vai dizer o seguinte, que ele é como Melquisedeque, que não tinha genealogia. Então ele pega esse texto, porque o autor de Hebreus vai comparar Jesus com Melquisedeque, que não tem genealogia. Mas ele isola aquele texto. Só que ele esquece de São Lucas e São Mateus, que vai falar que Jesus estava com sua mãe, e Maria gerou Jesus, né, no sentido, a sua natureza humana, e o Verbo Deus fez carne, e na plenitude dos tempos Deus nasceu de uma mulher. Então ele exclui tudo e pega aquilo que ele quer. Então isso é muito perigoso, porque é a pessoa adulterar a verdade. O autor continua então no livro Exame, né? Ele vai também continuar falando, por exemplo, aqui. Aqueles homens proclamavam o princípio do livre exame somente para escudar-se contra a legítima autoridade, mas em seguida tratava de impor aos demais o jugo das doutrinas que lhe havia forjado para si. Então a pessoa estrutura aquilo para ele, mas impõe uma tradição saída do coração dele. Então, no fundo, não é uma rejeição à tradição, a tradição católica de 1500 anos atrás, porém vai criando outra tradição, a tradição saída daquele momento, daquele instante. Então não tem consistência nesse sentido. É por isso que, se a gente for pensar, né, quem permanece no protestantismo até o fim, é claro, às vezes não é culpa da pessoa, a pessoa tem uma limitação, porque uma pessoa realmente inteligente, que realmente quer descobrir a verdade, é claro que ela vai lá na essência. Então ela vai pesquisar tudo que já foi produzido. E não tem jeito, ela vai acontecer como aconteceu com o Scott Hans, né? Que começou a estudar na questão, por exemplo, ele entrou naquela questão do batismo, né? Porque nós católicos batizamos crianças.
Os protestantes vão dizer que não deve chegar no uso da razão. Mas ele começa a estudar a Bíblia, a tradição, e ele percebe que Pedro chegava na casa de Cornélio e batizava todo mundo. E tinha criança, tinha adolescente, tinha tudo, né? Então os apóstolos chegavam e batizavam toda a casa, não era apenas uma pessoa. O pai aceitava e o pai punha lá o Cristo Jesus, porque o batismo, a gente sabe que o batismo traz a graça. Então, o pai que, por exemplo, não deseja o batismo para a criança está cometendo algo muito grave, porque quanto mais cedo Deus chegar na alminha daquela criança, melhor ainda. Coisa muito séria, que é Deus na alma da pessoa, a pessoa não vai esperar ela completar uma idade, só basta afirmar a fé ali, e a criança depois só vai confirmar na crisma. Então é por isso que morrem hoje muitas pessoas sem batismo, porque mentalidade protestante. Existe algo mais perverso do que isso? Privar a pessoa da graça de Deus na alma. Isso é o que o erro, a mentira provoca isso. Nos tira as coisas mais preciosas que Cristo Jesus deixou. Então o autor também fala sobre a Eucaristia. Então a Eucaristia é algo extraordinário, porque Jesus Cristo deixou para o último. Se a gente for notar, Jesus deixou as maiores coisas para o último momento. Confissão não foi depois da ressurreição. Batismo não foi depois da ascensão. Quem queria for batizado será salvo, depois ele sobe. Eucaristia não foi um dia antes da sua morte. E ainda ele disse: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Ele ia se doar. A Virgem Maria, ele não deixou ela para nós lá na cruz. Então são essas coisas as maiores, né? E toda a doutrina, claro que foi dada também, né? E depois o primado de Pedro não foi confirmado lá no último momento, na ascensão, no último capítulo de São João. Então tudo isso vai mostrando a clareza, né, das coisas essenciais que Cristo foi formando, que Cristo foi deixando para cada um de nós. Então, continuando no autor, na própria leitura, contemplando o protestantismo de modo global, só se descobre nele um informe conjunto de inúmeras seitas. Se você hoje for pensar, mas como funciona contemplar o protestantismo? Você não tem como pegar, é isso. Não tem como. E o modo que foi feito, a gente já começa a pensar, o modo que surgiu no conflito, né? Lutero foi no conflito. Então Lutero, por exemplo, houve muitos conflitos em relação a Lutero. Calvino, a violência toda dele, né? Era um leigo, se eu não me engano era um leigo, né, Capuchinho? Não era sacerdote, não. Era padre? Tá bom, depois a gente estuda também. E aí depois veio, né, os anglicanos, né, por causa de um pecado, questão de outro matrimônio, porque a mulher não tinha como conceber filhos. Enfim, então nós vamos ver que dentro você vai analisar que um informe de conjunto de inúmeras seitas, todas elas discordantes entre si e de acordo com um único ponto: protestar contra a autoridade da igreja. Então, se você for ver, haverá sempre, a unidade vai ser essa, né? Combater o catolicismo. Imagens, a gente já sabe, o problema da imagem a gente já sabe, porque Moisés, Deus proíbe, né, a imagem, mas se você pega a Bíblia, em Êxodo, na outra página, está lá Deus pedindo para fazer querubins, serafins, leões, fazer, depois lá naquele pecado, né, da teimosia do povo, levanta a cruz com a serpente. Então no templo de Jerusalém é imagem demais, é imagem para todo canto. Deus gosta de expressar a obra da criação dele. Então o problema não está na imagem em si, o problema está no culto, a idolatria, né, do bezerro de ouro. Tanto que em Daniel você vai ver figuras de touros, leão, querubins, serafins. Então a Bíblia é rodeada de imagens. A intenção do coração de adorar a Deus naquilo que é diferente. Então existe uma grande diferença entre venerar, respeitar, dedicar-se com adoração. Adoração, a gente sabe que é latria, totalmente diferente, mas porque isso é próprio da igreja, então vou protestar.
O culto à Nossa Senhora, a mesma coisa, mas a questão da crítica de Nossa Senhora, posso até dizer, se a pessoa acredita na Bíblia, verdadeiramente, se acredita, a pessoa vai amar, vai venerar Nossa Senhora, porque Lucas 2,48, me proclamarão bem-aventurado todas as gerações. Isso cai por terra toda perseguição com Nossa Senhora. E assim por diante, a Eucaristia. Vocês sabem que o Lutero tinha um amigo aqui na Argentina, eles trocavam cartas, e aprofundando sobre a Eucaristia, Lutero falou: olha, sobre a questão da Eucaristia não tem como. Os estudos de Lutero, realmente, baseado lá em Mateus 26, isto é meu corpo, não tem como que dizer que é outra coisa. É por isso que Lutero acreditava na Eucaristia. O cabeça do protestantismo acreditava na Eucaristia, de maneira diferente. Nós acreditamos que quando diz, isto é meu corpo, sacerdote, isso é meu sangue, acabou, para sempre. Só se jogar água e as espécies perder a sua consistência. Mas Lutero dizia que era momentâneo. Besteira. Depois, quando diz, acabou. Cristo não ia falar que a Eucaristia, depois de consagrada, é para sempre. O próprio Lutero acreditava e falou isso, Mas aí você vê que uma decadência. O próprio Lutero acreditava, amava Nossa Senhora também, mas abriu uma brecha. Na minha cabeça, eu não sei que eu estou certo, mas eu imagino que Lutero ainda permaneceu assim, ainda teve essa abertura com Nossa Senhora, porque talvez naquele tempo, aqueles tempos antigos, se tirasse também Nossa Senhora, talvez não ia nem funcionar o protestantismo, porque tirar a mãe de uma vez assim é necessário um processo, então não ia funcionar, porque a presença de Maria era muito forte, claro, ainda continua sendo, mas para vocês verem que existe até uma estratégia do próprio inimigo de Deus, sabendo das coisas, assim, não deixa acontecer tudo de uma vez, porque ia ficar muito na cara, era muita pobreza para uma pessoa. Então o autor vai falar sobre isso, e até lembrando de outro autor mais radical, acho que é o padre Júlio, brasileiro, Luiz. Ele vai falar sobre até da tristeza protestante, da alegria católica, mais ou menos dizendo assim, que parece que não tem alegria ali, não tem aquela coisa que você olha, de tal maneira que talvez às vezes a gente até reconhece quem é um protestante, porque no católico existe um brilho, por mais que às vezes a gente não tem muito discernimento, mas se a gente fosse se concentrar mesmo e meditar, talvez a gente ia perceber muitas coisas. Então, não existe neles nada de geral, nada de grande. O que de grande o protestantismo tem? A gente não dá para verificar. Qual a obra magna, a estrutura? Agora, para a gente, não só esses livros aqui, mas a gente não dá conta de tanta coisa grande que nos eleva para a santidade. Olha aquele livro, Imitação de Cristo. O Santo Afonso, com todas as suas colocações, então, olha São Tomás de Aquino. Então é algo que realmente a gente vê, nossa, parece que Deus infunde ali uma inteligência do Espírito Santo para aqueles que estão ali na graça. Porque quem está na graça santificante, é claro que a inteligência funciona melhor. A pessoa que está no pecado constantemente, ela vai obscurecer. E é ali que está o problema, O autor também coloca sobre esse valor, dessa vida divina, porque é complicado. Depois de cometer um pecado mortal, o que você faz? Se você consegue ter um arrependimento perfeito, você recebe a graça. Mas se for outro, muitas vezes a gente não consegue chegar nesse arrependimento perfeito. Era necessária uma intervenção divina, um sacramento. Então, claro que aqui eu posso estar entrando num julgamento, mas como que faz uma pessoa que tem um vício e ela vai voltar para a graça? Só Deus sabe, a gente não pode. Nós sabemos que se você comete um pecado, mesmo não se arrependendo no sentido perfeito, mas só pela atrição, medo do inferno, não querendo estar com essa tristeza na alma, você pode se confessar e você é perdoado, limpa a alma. Mas de maneira diferente, fora disso, é só um ato perfeito de amor a Deus, que é muito difícil a gente conseguir chegar nesse nível. Chorar por amor a Deus. Olha o benefício e olha o prejuízo
para aqueles que não têm acesso à confissão. Então isso tudo é uma maravilha, é uma riqueza. Ser católico é uma graça, é um dom. Nós não merecemos ser católicos, porque o católico tem tudo nas suas mãos. Por isso que no Tratado do Purgatório vai dizer, por exemplo, Léo XIII, naquele livro verde, A Fé Explicada, vai dizer que também o julgamento do católico é mais severo, porque ele tem mais. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa é a responsabilidade nossa também, né? A gente tem tudo de graça. Jesus está conosco do começo da nossa vida até o último instante na Eucaristia. Eles também, só que eles não sabem que Jesus não tem a fé eucarística, mas nós sabemos. Acrescenta para nós essa responsabilidade de vez em quando vir visitar Jesus na adoração perpétua. Então, o protestantismo novamente trouxe essa confusão, essa divisão, essa pobreza espiritual, porque arrancou tudo. Então, falando de Lutero aqui, caiu outra coisinha. Quem está responsável para pegar, quando chegar em 3, você pega. Então, Lutero, ele vai tirando, ele tira toda a riqueza. É como se dissesse assim, ele realmente empobreceu muitas pessoas com isso, porque uma vez que é propagado, porque o ser humano ele tem necessidade de buscar algo, porque a alma dele tem sede de algo absoluto. Ele é voltado para o absoluto, a Igreja Católica vai dizer, o Catecismo da Igreja Católica. Então, a proposta, quando imagine um país que não conheceu Jesus Cristo, e veio essa proposta, é claro que as pessoas vão abraçar. Então, tudo isso era a briga da evangelização. Quem chegar primeiro, vamos chegar primeiro. Aí eles encontraram os católicos vindo, os calvinistas, e mataram todos os católicos, porque não, vamos chegar primeiro. Não vamos deixar eles entrarem aqui não, porque senão eles vão evangelizar e nós vamos perder. Então essa briga toda, é claro que houve também erros católicos nesse sentido da Igreja Católica. A Igreja Católica não, as pessoas que estavam nessa luta, focar muito no mano a mano, sendo que o nosso inimigo é o demônio, não é a pessoa em si. Essa pessoa está mergulhada nessa ignorância. Então, justamente, o autor chega na conclusão. Então, esse livro, eu falei já que eu não li todo, 900 páginas, mas lendo as páginas, o que eu percebi? Não é porque o autor começa a dizer: o protestantismo é isso, o catolicismo é isso, a vantagem, a desvantagem, não. Ele começa a descrever todo o contexto histórico. Tanto que, para falar isso que eu estou falando, eu tive que ir pegando as coisas na comparação, mas o tema é porém o livro vai tratar dos aspectos históricos, de coisas bem específicas. Ele começa a entrar até na filosofia, falar de Descartes, alguns filósofos. Então é tudo isso. Então o que ele vai dizer, por exemplo? Pular para a conclusão. O leitor teria podido observar que o pensamento dominante da obra era o seguinte: antes do protestantismo, a civilização europeia havia se desenvolvido, aquilo que eu falei antes, Só que o protestantismo então desviou o curso dessa civilização e produziu males imensos para a sociedade moderna. É isso que o autor vai dizer. Aqui não sou eu que estou dizendo, é o autor, Então, os processos que foram feitos depois do protestantismo, então não foram feitos bons processos, não foram feitos, eles não produziram muitas coisas. Algo que modificou o mundo, algo que você vai dizer assim: nossa, que interessante, nossa, isso foi obra de tal, vamos dizer assim, líder. Então, os processos foram feitos apesar do protestantismo. Então ele vai insistir nessas questões, essas questões que são interessantes, é importante para verificar. E aí você diz: padre, mas diante disso tudo, o que podemos fazer? Eu acho que a melhor maneira de atrair as pessoas, também aqui já é minha palavra, claro, não tem muito, isso não é do texto, mas é o nosso comportamento, a nossa, vamos dizer assim, o nosso testemunho. Porque quando Lutero fez a reforma protestante,
Ele fez pelo o contra-testemunho de algumas situações particulares. Havia muitos santos naquele tempo, com certeza, mas ele focou naquela situação apoiada na política, né, dos príncipes da Alemanha. Mas só que outros, qual o sentimento, por exemplo, São Domingos Gusmão? Converter as pessoas pelo comportamento. São Domingos Gusmão, no maior livro dele, pelo menos que eu já tive acesso, ele fez um movimento muito parecido com São Francisco de Assis. Começou a usar um hábito só, a pobreza total, não funcionou muito, né? Ele estava lutando contra aquela heresia terrível, mas ali depois veio o rosário para ele, mas o comportamento, ele começou a pensar, nossa, então se o problema aqui é a imoralidade, as riquezas, né, do clero, então eu vou realmente fazer o contrário, vou ficar na radicalidade do Evangelho. São Francisco de Assis fez a mesma coisa. Então deve ser esse sentimento nosso. Talvez na discussão, quem entra numa discussão está com um sentimento um pouco de paixão. É igual política, não adianta. Se a pessoa é com Bolsonaro, quer com Lula, não vai funcionar, a pessoa não vai mudar, só assim, enfim, vai ficar naquela, até o fim. Da mesma forma, catolicismo e protestantismo, o comportamento arrasta muito, porque dá para ver a diferença através do comportamento. Por exemplo, foi isso que aconteceu naquele livro, né? Um muçulmano se transformou em um cristão. Inclusive esse muçulmano era Joseph, não sei o que lá, dizia o preço que eu paguei para me tornar cristão. Ele se converteu pelo comportamento de um amigo cristão, que ele via o modo que ele agia, e ele começou a escutar qual era a doutrina do cristianismo. Ele se encantou. É claro que depois Jesus foi dando a graça, porque às vezes, em algumas circunstâncias, Jesus vai dar graça. Quando Jesus quer trazer alguém para o catolicismo, ele vai trazer. Então, por exemplo, esse Joseph, que ele quase foi morto pelos parentes dele, ele teve que fugir, quase foi morto, levou alguns tiros, se eu não me engano, mas ele sonhou com Jesus, um jovem belo que dizia: você precisa do pão da vida. E ele ficou apaixonado, queria, o que é isso? Só que disseram para ele: você tem que se batizar primeiro. E aí foi todo o processo. Você talvez já conhece a história do pastor Sidney, da Assembleia de Deus. Ele se converteu através de Nossa Senhora, e depois da Eucaristia, viu a Eucaristia como uma bola de fogo numa quinta-feira, e viu Nossa Senhora, né, mas isso é extraordinário. Mas de vez em quando Deus também dá essas graças. Então tudo isso para mostrar o conhecimento às vezes é difícil. Se a pessoa não tiver abertura, você pode falar tudo, mas a pessoa não abre, não funciona. Então é o comportamento ou a graça de Deus, é o nosso modo de agir, ou então é através da oração, texto, rosário, adoração, jejum pela pessoa. A gente pode alcançar essa graça. Acontece muito, né? Pessoas que estão no espiritismo, às vezes podem voltar. Então tudo isso mostra essa beleza, a beleza que também é confirmada. O autor, né, também vai falar, trazendo também o Padre Júlio, né, mas o Padre James também fala dessa situação aqui, da alegria, da satisfação interior. A pessoa que passa a ter essa confirmação interior. Existe algo dentro também que vai comprovar uma realidade. Então é como dizer assim: eu estou escutando aquela coisa boa, mas aqui o coração vai dizer sim, isso é verdade, né? O Catecismo da Igreja Católica vai falar o senso da fé, que você tem uma confirmação daquilo que é verdade. É algo maravilhoso, é algo muito belo, né? O Padre Flávio até falou para mim que não é para abrir para as perguntas, mas como tem 10 minutos e eu não tenho mais 10 minutos aqui, alguém tem algum questionamento para falar? Está tudo ok? Não entendeu tudo. Então, 50 minutos, maravilhoso. Então é isso, gente. A riqueza, né? A riqueza da igreja, a sede de conhecimento, isso é muito importante, porque senão a pessoa fica só naquilo, ela pode crescer tanto. E você sabe que quanto mais você cresce no entendimento, você tem a capacidade de amar mais. Imagine se você conhecesse Deus para valer. Claro que você ia amar mais. Tanto que nas hierarquias angelicais, né, os anjos que estão mais acima, é como se eles têm a capacidade de amar mais. No céu todo mundo vai ser feliz,
Mas quem teve a experiência maior com Deus, experiência, conhecimento faz parte do processo. Então, o santo, por exemplo, ele conhece mais Deus, às vezes sem conhecer muitos livros, mas enfim, é o conhecimento divino, de saber qual é o sentimento de Deus, enfim. Então a pessoa passa a amar mais, querer mais, respeitar mais. Então tudo, aquilo que eu falei, pesa um pouco em nós, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Só que a quem muito foi dado, tem a capacidade de produzir mais, de amar mais, de chegar mais longe, de agregar mais. Por exemplo, é claro que se o sacerdote tem mais conhecimento, ele vai abarcar mais, ele vai oferecer mais para as pessoas. Então, tudo isso brota do coração, né? E nós podemos, então, ser essas pessoas que irão conhecer para amar e, de alguma maneira, transmitir. Se eu não tenho a capacidade de transmitir, porque talvez eu não sou muito bom na fala, na evangelização, mas sabendo e conhecendo, eu vou agir melhor, eu vou me prostrar mais, adorar mais, enfim, rezar mais. Que o Senhor nos dê a graça, então, de, além de perseverar, porque eu tenho certeza que vocês vão perseverar nessa barca de Pedro, a igreja mãe, aquela mãe amorosa que ama, que leva filhos para o céu e formam santos, porque o fruto dessa igreja, que o padre James disse aqui, qual é o fruto da igreja? São os santos, 20 mil santos, acabei de dizer, é a santidade na alma, a graça que está nesse momento na tua alma. Essa graça é possível pela igreja. Sem a igreja você não teria o céu, o paraíso dentro de você. Amém? Amém.